Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por sua vida. Estamos aqui diretamente da cidade de São Gabriel do Oeste para falar sobre os mistérios de Deus. Aqui na cidade faz muita chuva. São exatamente 9h02. 9h02 da noite. Muitas pessoas estão terminando de cultuar a Deus. Outras igrejas ainda continuam. Outras pessoas já foram embora. Mas o mais importante é sabermos que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meus irmãos, eu quero falar aqui com você rapidamente sobre sonhos proféticos e trazer uma revelação através de sonho profético para a sua edificação, para a edificação da sua vida. E para que você saiba que Deus fala conosco através dos seus sonhos. Talvez você não tenha prestado muito atenção naquilo que Deus tem falado com você. Deus fala de várias formas com as pessoas. Deus fala através de visões, através da própria palavra. Deus fala através de um vaso, através de circunstâncias que acontecem conosco. Deus pode falar com você através de uma simples folha quando cai de uma árvore. Então existem alguns mecanismos, algumas vias em que Deus fala conosco. E eu quero aqui falar sobre um sonho profético que Deus me deu. E eu tenho a certeza absoluta que se você usar de discernimento, você vai realmente ser edificado. Você vai ser edificado e você vai receber da parte de Deus uma exortação, tá bom? Uma exortação. Olha só, estamos hoje vivenciando no Brasil uma época muito diferente daquilo que já experimentamos no passado. Nós sabemos que hoje as igrejas estão se envolvendo de tal forma, vamos dizer assim, os cristãos, as pessoas que servem a Deus, estão se envolvendo de tal forma com a política. Algumas pessoas dizem que isto é o despertar do pensamento, que hoje as pessoas estão pensando melhor, estão usando de inteligência e que elas acordaram para a reflexão. Eu estou falando da questão dos cristãos, dos cristãos. Então existe hoje um despertar para a sua opinião política, a sua opinião pública a respeito das autoridades do nosso Estado, a respeito das autoridades do nosso país. Quem será o governante, se vai ser a direita, se vai ser a esquerda. E o interessante de tudo isso é que a igreja, ela se envolveu também nesse meio. A igreja também está envolvida. Existe até mesmo pastores que proibiram aqueles que participaram da política ou apenas disseram que aquele que participar, que for votar, que for dar o seu voto, que se votasse no partido político A ou B, não tomariam santa ceia. Outras pessoas foram expulsas dos seus ministérios, correm boatos de pessoas que foram expulsas, excluídas de suas igrejas, de seus ministérios, por causa de partido político, por causa do seu ponto de vista ideológico relacionado à política. E outras pessoas estão acreditando até mesmo que nós vamos entrar num período, numa era de ouro, se tal governo continuar. Outros acreditam que vamos entrar numa era de ouro, uma era dourada, vamos dizer assim, se o outro político ou outro candidato conseguir se eleger. E então a igreja, ela tem entrado nesse meio. Ela tem opinado, ela tem se envolvido com a política e tem acreditado que muitas coisas podem melhorar pelo fato
de se certo político ou certo candidato, que supostamente não é de Deus, o outro é de Deus, um é do diabo, um é do demônio, o outro não é, que tudo vai mudar e vai ser mil maravilhas, né? Mil maravilhas. O que nós podemos ver em tudo isso? Existe uma pergunta que a gente faz: se realmente este é o trabalho da igreja, se envolver com a política ou pregar o evangelho, se envolver com o cristianismo, com o evangelho, anunciar o evangelho, que é a missão na qual a igreja foi chamada para fazer. A igreja, ela foi chamada para ganhar almas para o reino de Deus, pregar o evangelho, as boas novas, curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar o reino de Deus, a vinda do Messias para o arrebatamento e depois para a grande tribulação. Essa é a missão da igreja, ela nasceu para ganhar alma e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja nunca dependeu de partido político, de governante, de reis, de imperadores para sua existência, nem para executar ou para cumprir sua missão e sua tarefa. Porque para a igreja, quem é o seu protetor, o seu sustentáculo, aquele que a mantém viva, é o Senhor Jesus. Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina, ele é o fundador, ele é a base, a estrutura, ele é aquele que mantém a sua igreja. Então a igreja não depende de situações. É claro que a Bíblia diz para que a igreja ore pelos seus governantes, aqueles que estão governando o seu país, para que o homem tenha paz com todos e que seja um reinado com paz ou um governo com paz. Veja bem, mas você não vê Jesus Cristo na Bíblia, ele chamando Pedro, os apóstolos, os discípulos, para que eles fossem vereador, para que eles fossem deputado. Há poucos dias atrás, uma pessoa disse, o Júnior Trovão, disse que Deus liberou ele para se candidatar a deputado. Não lembro se é estadual, não sei o que é. E ele perdeu na política, ele se candidatou, mas não se elegeu. Se Deus tivesse chamado ele para ser político, seria desde o começo de sua carreira. Segundo, se Deus tivesse chamado ele para ser político, ele teria se elegido, porque Deus sustenta aquilo que ele fala. Por aí descobrimos que o que tem feito com que o homem entre na política, o homem de Deus, e a igreja se envolva, são vamos dizer assim, os seus privilégios. Muitas pessoas que são cristãs estão indo para a política, não é para defender ideologia, é para tentar receber, são os benefícios que vêm até você pelo fato de você pertencer à política, dinheiro e muitas outras coisas. Na verdade, meus irmãos, está claro que a ambição do homem tem feito o homem tomar decisões que está na cara, não é preciso nem muita conversa para isso. A ganância do coração do homem tem o levado a praticar, a fazer coisas que têm desagradado a Deus, a tomar partido, a tomar decisão. O que Deus pede de nós que somos a igreja? Que sejamos bons munícipes, bons cidadãos, que pratiquemos o que é justo, o que é certo, que ganhemos almas. Eu estou falando isso para a igreja, para nós que somos cristãos. Nós pertencemos a um governo que é um governo supremo, é o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito que nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Nós estamos aqui de passagem e em breve voltaremos para reinar com Cristo depois do arrebatamento no milênio, que será o reino teocrático do Senhor Jesus Cristo. Existe uma crítica a esse tipo de pensamento que as pessoas falam. Eu já vou lhe falar o que é. Porque é cristão, não tem que votar, porque é cristão, nós temos que colocar alguém lá no governo para defender a igreja, para defender a causa cristã. Bom, meu querido, será que o Brasil está preparado para colocar cristãos? Será que os nossos pastores, os nossos obreiros,
Será que o povo da igreja, aqueles que são servos de Deus, se intitulam filhos de Deus, estão preparados para se envolver com a política, para se envolver com assuntos públicos e políticos de seu país, de sua cidade? Eu fico pensando, a igreja de Jesus Cristo, será que está preparada para fazer parte das posições, para tomar assento nas cadeiras que decidem assuntos públicos de âmbito social? Tem pessoas que nem estudou para ser político, não tem qualificação e capacidade cognitiva nem intelectual para fazer uma política neutra, uma política que venha favorecer a pessoa, o ser comum, o ser humano. A igreja de Jesus, ela tem uma missão diferente. É claro que Jesus Cristo salvou pessoas do governo na sua época. Está escrito que mulheres de governadores, pessoas da alta sociedade, do alto escalão, aceitou a Cristo e também abençoou seu ministério com muitos recursos para o período no qual ele estava pregando a palavra de Deus em regiões de Israel. As pessoas se convertiam, José de Arimateia, Susane e etc. Pessoas aceitaram a Cristo como seu Salvador, abençoaram o seu ministério, sustentaram o seu ministério. Mas quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus seguidores, eles deixaram aquilo que era secular, deixaram seus cargos, suas posições, os seus privilégios, para servirem exclusivamente o reino de Deus, para servirem exclusivamente a Cristo, para servir exclusivamente a Jesus. Renunciaram todas as coisas para servir a Jesus. Aonde que está essa lembrança desse fato? Por que nós escondemos que Jesus Cristo disse para os discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens? Jesus nunca disse: vinde após mim e eu vos farei vereadores, governadores, deputados, senadores, prefeitos, presidentes. Jesus nunca disse isso. Vinde após mim e eu vos farei empresários, senhores feudais, governantes, imperadores e etc. Jesus Cristo apenas disse para os discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, ganhadores de almas. Vinde após mim e recebereis poder. Poder para quê? Poder político? Poder intelectual? Poder filosófico? Poder de conhecimento acadêmico ou conhecimentos paliativos? Não, meus irmãos. Jesus disse: recebereis poder do Espírito Santo de Deus e ser-me-eis minhas testemunhas. Não é testemunha do Estado, testemunha de tal empresa, testemunha de tal partido. Ah, meu Deus, há pessoas que defendem o seu partido ao ponto de desejar até a morte do seu opositor, daquele que não tem uma ideia parecida com a sua. Não há uma política neutra no sentido de que o homem deve pensar no bem comum, na saúde da população, no seu emprego, na sua segurança pública e etc. Está acontecendo no tempo de hoje uma guerra entre nós, até mesmo nós cristãos que professamos ser servos de Deus e que estamos aqui para pregar um reino que é mais poderoso do que o reino que estamos vivenciando, que é o reino de Deus. Será que os nossos irmãos em Cristo Jesus, que se dizem políticos ou que querem se ingressar na política, de fato estão preparados? Será que é isso que Jesus chamou o homem para fazer? Para se tornar pastor, evangelista, pregador, um homem conhecido e depois utilizar a sua fama, utilizar tudo aquilo que ele conquistou com a unção do Espírito Santo e aproveitar disso para ganhar dinheiro e para ir para a política, para que o povo cristão e evangélico o eleja
e o coloque no meio da política para depois ele esquecer para o que ele foi chamado, que é ganhar alma. Será que estamos preparados? Será que muitas pessoas estão preparadas para tudo isso? Será que é isso que Deus quer de cada um de nós? Eu falo isso porque eu também sou cristão, não porque eu sou político, nem quero ser político, mas é uma coisa que devemos refletir. Será que o povo brasileiro, a igreja brasileira está preparada para exercer cargos públicos, cargos políticos e brigar pela causa, pelo bem comum de todos? Não é o que estamos vendo. O cenário que estamos vendo não é bem isso. Nós temos que ser sinceros que estamos vendo, estamos assistindo um momento muito ruim para a igreja brasileira, para o país, para a sociedade. A igreja tem perdido a sua identidade, assim como no período de Constantino, quando ele se tornou líder oficial, quando ele colocou que, quando ele apoiou o cristianismo e tornou o cristianismo uma religião oficial do império, Constantino acabou trazendo para a igreja não só sucesso na área política, na área social, mas também trouxe uma grande dificuldade, uma grande praga espiritual, no sentido de que a igreja começou a se corromper, começou a se afastar de Deus, porque a igreja ela se tornou praticamente igreja-estado, igreja em que tudo era permitido. A igreja perdeu a sua identidade. Eu vejo dessa forma, e sei que há outras pessoas que me acompanham no mesmo pensamento. Uma pessoa que quer ser cristã política, ou que é pastor, ou que é evangelista, missionário, tem cargos na igreja, e ela quer se candidatar à política, quer se candidatar a alguma cadeira, ela quer fazer parte desse meio, ela deve entregar o seu cargo, ela deve entregar o pastorado. Não existe pastor e ao mesmo tempo vereador. Não existe pastor senador. Não existe evangelista deputado. É necessário que essas pessoas que querem ser político, que querem exercer um cargo político e deixar de trabalhar para Deus, na verdade, entregue o seu cargo e vá para a política. Se acha capacitado, vá para a política brigar pelo bem comum, defender a nação, defender o seu município, seu estado, defender sua cidade, tentar encontrar soluções e criar projetos para que ajude as pessoas, se acha capaz de fazer isso. Mas entregue o seu cargo de pastor, entregue o presbitério, entregue o diaconato, entregue o cargo de pastorado, de evangelista, de apóstolo, e seja cristão vereador, cristão senador. Seja um cristão, mas não venha colocar o seu cargo na frente para que a igreja te apoie, a igreja veja você como pastor, presidente, político. Não é para isso que você foi chamado. Já que você acha capacitado para tomar a frente de algum cargo ou se sentar em uma cadeira de posição política, já que você acha que ser político de seu país, de seu estado, de seu município, de sua cidade, ser senador, ser governador, é mais importante do que você ocupar uma cadeira de um presbitério, uma cadeira de uma posição de evangelista, de uma posição e de uma consagração que Deus derramou sobre você o azeite, o óleo, para que você exerça uma função dentro da igreja, para que você santifique, edifique, exorte, conduza o povo de Deus. Já que você acha que muitas outras coisas são mais importantes do que isso, entregue o seu cargo e segue o seu caminho na política se você acha que você tem capacidade cognitiva, intelectual, se você tem capacidade filosófica, capacidade administrativa, se você se sente tão capaz assim de largar mão da igreja, de deixar a igreja para se posicionar em um partido político, faça isso. Mas deixe a igreja seguir o seu caminho e sua missão. É claro que
nós temos que orar muito pelos nossos governantes, por nossas autoridades. Mas não é essa a missão da igreja. A missão da igreja é salvar almas. A igreja não depende de Estado, de político nenhum para sua sobrevivência, para sua permanência, porque a igreja ela segue triunfante, poderosa, vitoriosa, porque quem conduz a igreja é Jesus, o Espírito Santo. A igreja é lavada, fortalecida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. E a pessoa que se envolve com política, ela acaba abrindo espaço para muitas coisas que vai desagradar a Deus. Uma das coisas que ela abre espaço, que ela acaba desagradando a Deus, é o seu tempo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que é chamado tempo. Deus reservou o nosso tempo para que nós façamos a obra dele, a obra do nosso Deus. Para você ter uma ideia, eu não sei como é que esses caras arrumam tempo para viajar, eu vou viajar representando o meu partido, vou até Brasília, vai lá discursar, falar um monte de coisa, criar até, muitas vezes, até confusão, e fala bonito ou fala feio, e todo mundo aplaude. É tanta ideologia, é tanta proclamação de ideias, e eu não sei como é que as pessoas conseguem arrumar tanto tempo para isso, porque a Bíblia fala que houve um problema em Atos capítulo 6, na distribuição diária do alimento para as viúvas. Umas eram viúvas helenísticas, de fala grega, e outras eram viúvas hebreias, de fala aramaica e hebraica, e ali havia uma confusão de língua, mas o que é interessante naquele texto é que aqueles que estavam responsáveis por ajudar as viúvas naquela época, no período do primeiro século da igreja primitiva, acabaram ajudando mais as hebreias, as viúvas conterrâneas dali. E as viúvas que eram judias, eram judias, mas que falavam o grego, eram helenistas, elas estavam sendo esquecidas. E chegaram até os apóstolos e disseram assim: olha, a gente tem um problema na área social da igreja, algumas viúvas estão sendo desprezadas, não é discriminação, é um problema de fala, um problema de língua, de idioma. E Pedro disse: olha, os apóstolos disseram: olha, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus, que nós deixemos a oração, a palavra de Deus, somos colunas, não que nós não queremos fazer. Nós podemos fazer, nós podemos ir lá e resolver isso aí. Mas nós estamos nos dedicando à oração. Estamos nos dedicando à oração, o jejum, a palavra, para ministrar, para pregar, para ensinar a igreja. Então não é lícito, a gente tem que ter um tempo para buscar Deus, para conduzir o povo de Deus, para ensinar a doutrina. E os discípulos disseram assim: vamos escolher 7 homens dentre vós, cheios do Espírito Santo, varões de Deus, cheios de fé, e vamos constituir estes varões para este importante negócio. Então, se nem os discípulos conseguiram tempo para deixar de orar e jejuar, ler a palavra para cuidar da igreja, esses cidadãos têm dito que tem tempo para ir para a política, têm dito que tem tempo de sobra para cuidar de outros assuntos. Isso é terrível, o que está acontecendo. E eu estou aqui trazendo esta reflexão, comentando sobre esse assunto, baseado em uma revelação que Deus me deu, baseado em uma revelação em sonho profético que Deus me deu. Deus me mostrou uma mulher dentro de uma academia, e essa mulher estava querendo cuidar da sua saúde, e o dono da academia, as pessoas que estavam ali dentro, responsável pela academia, as pessoas que estavam ali cuidando de sua saúde, malhando, elas disseram para aquela jovem, para aquela mulher: olha, não é... Você vota em que partido? Você pertence a que partido político? Ela disse: eu sou de tal partido. E disseram: bom, aqui a gente não pertence a esse partido. Aí a mulher disse: mas o que isso tem a ver? Eu estou aqui para cuidar da minha saúde, eu estou aqui para malhar, eu estou aqui para
né? Estou aqui na dieta para cuidar da minha saúde, para pegar condicionamento físico. Estou aqui para cuidar da minha vida. Vocês servem aí, vocês não são cristãos? Aí o pessoal da academia diz, sim, nós somos cristãos. Vocês são crentes? Somos cristãos. Mas nós não pertencemos a esse partido. Ela falou assim, mas o que isso tem a ver? Eu estou aqui para malhar, vocês estão aqui para cuidar da vida de vocês. Mas alguém disse para ela, olha, aqui você não pode malhar. Aqui você não pode entrar e nem estar aqui, nem ficar aqui. É melhor você sair e retirar-se. E a mulher foi embora muito triste, Deus me mostrou. Ela saiu da academia muito triste. Após 3 dias, 3 dias, Deus me mostrou no sonho, através de revelação, que essa mulher tinha falecido, que essa mulher tinha morrido. E Deus me disse dessa forma, sabe o que significa este sonho? É uma revelação e significa que esta mulher, que era de determinado partido ou local, foi expulsa de um ambiente em que ela conheceria a verdade do Evangelho. Estas pessoas que a tiraram da academia eram pessoas que pertenciam a determinada igreja. E essas pessoas, por causa de políticos, por causa de partido, por causa de eleição, por causa de governo, por causa de assuntos políticos, lançou essa mulher fora e essa mulher perdeu a sua salvação. E eu requererei destas pessoas. Isso me assustou muito porque hoje nós estamos vivenciando um período horrível de se ver, pessoas misturando Bíblia com a política, com eleição, com candidato, Jesus está no meio, Jesus não sei o quê, o diabo está ali, ou o Espírito Santo está ali, vote nesse porque esse é de Deus, esse está com o Senhor, meu Deus do céu. Que situação. Enquanto isso, por causa de assuntos políticos, a igreja tem permitido e tem lançado pessoas no inferno por causa de sua política, por causa que se relacionou, se envolveu e fez alianças com questões que não estava diante da mesa da sala divina para que ela participasse. A igreja, ela tem uma missão. A missão da igreja é representar a Cristo, não é representar partido. A missão da igreja é testemunhar do Evangelho de Deus, é testemunhar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é testemunhar de partido, não é testemunhar de candidato. A igreja tem já o seu candidato, que é Jesus. A igreja já tem o seu partido, que é o reino dos céus. Então, meus irmãos, que nós possamos tomar muito cuidado com isso. Nós somos munícipes, somos eleitores, somos também cristãos. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Independentemente de quem ficar no governo ou não, a igreja segue triunfante, a igreja segue vitoriosa, a igreja segue santa, a igreja segue limpa, mas a igreja que é lavada e redimida, a igreja que faz a vontade de Deus, a igreja que segue aquilo que Deus colocou para que ela siga, a igreja que respeita os princípios da palavra de Deus. Que esta revelação, neste sonho profético, possa falar profundamente com você. Não perca amizade com ninguém por causa de política. Não deixa isso tomar o seu coração e fazer com que você deixe de falar do amor de Deus para alguma pessoa, para que você venha falar sobre candidatos, sobre partido. Jesus quer você pregando o Evangelho. Jesus quer você falando do amor de Deus. Jesus quer você libertando os cativos. Jesus quer você libertando os oprimidos. Jesus quer você levando a palavra para aqueles que estão sedentos pelo Evangelho. É para isso que Jesus chamou você. Jesus, ele quer revestir você e te calçar com o poder do Evangelho, com o Evangelho, para que você caminhe neste mundo falando do Filho de Deus. Deus quer revestir você com o seu Espírito para que você anuncie em Cristo Jesus a salvação.
Então talvez você está meio perdido nesse caminho, você até esqueceu da sua vocação para o que você foi chamado. Você foi chamado para propagar o reino de Deus, para falar sobre a volta do Filho de Deus. Então, pense bem na missão da igreja. A natureza da igreja é celestial, não é terrena, não é diabólica. Peça a Deus sabedoria, graça, conhecimento. Peça a Deus que Ele revele ao seu coração qual é a vontade de Deus para a sua vida. E você se tornará um cristão mais feliz. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.